E aí galera, tudo bom? Meu nome é Rafael Salazar, sou professor nativo de espanhol. Se você é novo nesse canal, se inscreva, ativa o sininho ali para receber as notificações. Se você gosta desse vídeo, das dicas que eu dou, compartilha também para seus amigos que estão aprendendo espanhol. E a gente hoje vai falar um pouquinho das diferenças e semelhanças que tem o espanhol e o português, né? Como a gente pode começar a acelerar, né? Pode começar a aprender mais rápido, escrever melhor, a pronunciar melhor, só com essas dicas que eu vou estar dando aqui, beleza? Então, vamos começar com a primeira dica. Em espanhol, não existe essa letra aqui, né? Essa cedilha. Não existe. A gente, em alguns casos, pode mudar pelo Z ou a gente escreve CI. Vamos dar uma olhadinha ali nos exemplos. Em português seria cabeça, braço, açúcar, espaço, diferença e justiça. Em espanhol, ó como é que fica. Atento na pronúncia. Cabeça, braço, açúcar, espaço, diferença e justiça. Ó, essa dupla aqui a gente não tem em espanhol, que seria o LH. Porém, tem alguns equivalentes, né? A maioria dos casos seria a gente muda e coloca o J. Português, mulher, filho, folha, melhor, orelha, trabalho, molhar e alheia. Como é que fica? Espanhol, mulher, hijo, hoja, mejor, oreja, trabajo, mojar e ajena. Aqui tem outra dupla que a gente não tem, que é o VR. VR a gente não tem. Tem algumas marcas de carro, por exemplo, a Chevrolet, né? Chevrolet. A gente só escreve com V porque é o nome da marca. Mas em espanhol mesmo, a gente não tem essa dupla de VR. A gente usaria BR. Português, palavra, livro, livre, livraria. Em espanhol, palavra, libro, libre, libreria. Aqui, ó. Não sei se você reparou que em português é livraria, em português e em espanhol é libreria. Então a gente muda tanto o V quanto o A. Terceira dupla que a gente não tem em espanhol, os dois S. A gente simplesmente bota um S só. Não tem essa diferença de som. Por exemplo, a gente tem casa em português, a gente fala casa. Em espanhol a gente escreve do mesmo jeito e fala casa. Beleza? E as palavras que tem dois S, a gente vai ver aqui do lado, a gente tira um S, deixa um só e vai pronunciar como se fosse dois. Beleza? Aqui, ó. Português, processo, passado, impressão, essencial, passivo e classificar. Em espanhol fica processo, passado, impressão, essencial, passivo e classificar. Quando você olhar uma palavra que tem dois Cs em português, se é a mesma em espanhol, só tira um S, mas tira, pelo amor de Deus. Não coloca dois Cs, porque é muito comum. Eu falo para os meus estudantes e também, né? Eles aprenderam, passaram 2, 3 semanas e depois perguntam para mim. Mas assim, passado com dois Cs? Não, com um só. Mas 2, 3, 4 semanas. E processo? Processo com dois S? Não, com um só. Não tem dois Cs. Não existe. Beleza? Vamos lá com o próximo. NH. Em português, a gente coloca NH. Em espanhol, a gente coloca a letra N. Que é quase a mesma pronúncia, né? Depois eu vou falar como é a pronúncia certa de la N. Tá? Aqui. Espanhol, montanha, cunhado, carinho, senhor e tamanho.
Em espanhol ficaria espanhol, montanha, cunhado, carinho, senhor e tamanho. A pronúncia desse N seria um pouquinho mais seco, né? Mais forte. Em português seria N, N. Em espanhol seria N, N. Ó como eu estou fazendo. N, N. Espanhol, N, N. E em espanhol seria espanhol, nhol, 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 nhol. Diferente. Não é tão diferente, mas dá para perceber quando uma pessoa fala suave e fala seco, né? Então, fica essa dica aí. Em outros casos, simplesmente se a gente coloca N, NH muda para N. Como é que eu sei quando eu vou colocar N e quando eu vou colocar N? Então, ali não tem regra. Simplesmente essas dicas que eu estou dando aqui é para ter uma noção, né, geral e você associar rapidamente como é que pode mudar a palavra, tá bom? Português seria sobrinho, caminho e padrinho. Sobrinho, sobrinha, padrinho, madrinha também, né? Ficaria sobrino, caminho, padrino. Então, quando as palavras terminarem em são em português, em espanhol a gente coloca sion. Informação, atenção, população, natação, emoção, ficaria información, atención, poblação. Ó que muda tudo, né? Toda a palavra muda, na verdade. População, poblação. Fica a dica, né? Que é uma pegadinha. Natação e emoção. Claro, não todas as palavras mudam. Por exemplo, atenção nessa palavra coração. A gente fala coração, com Z. O plural de são seria sonhos. Em espanhol é mais simples. Sion, siones. Olha como é que fica. Informações, doações, avaliações, medicações, investigações. Em espanhol seria informações, donações, evaluações, o que é avaliação, português avaliação, evaluação, né? AE, também muda isso aí. Medicações, investigações. Tem outros exemplos, outras palavras que seguem essa mesma regra, né? Essa mesma lógica. Palavras que terminam em são, mas com esse, né? São e sões, ficaria sion e siones. Diversión, diversiones, tensión, tensiones, impressão, impressões. Gião e giões, ficaria gion e giones. Olha que a pronúncia do G muda. A gente pronuncia tipo 2R. Religião, religiones, região, regiones. Leão, leões, ficaria leão, leones. Rebelião, rebeliones. E vião, viões, muda para bion, biones. Por exemplo, avião, aviones. Então, outra das possibilidades que a gente tem para mudar o final da palavra seria esse daqui, véu. O véu ficaria blé. Por exemplo, em português, amável, confiável, impossível, razoável, responsável, combustível. Muda para amigável, confiável, impossível, razonável, responsável e combustível. Só para pessoas que gostam de botar o acento no lugar certo, aqui em português a gente coloca um acento antes do véu, na vogal que está antes do véu. Em espanhol a gente não coloca. Ó, se você percebeu? Então, se liga com essa dica ali para colocar o acento no lugar certo.
Se você não se importa muito com isso, então não tem problema. O bom é falar bem, né? E escrever para todo mundo entender. Não se preocupa muito com onde eu vou colocar o acento no começo. Mais para frente você vai saber onde que vai colocar o acento, se tem ou não tem. Mas isso aqui é uma dica boa, porque você sabe se tem ou não tem. Simplesmente, é véu, blé, beleza, não tem. Se apaga e pronto. A gente tem também um plural, que seria vez, e a gente muda para blés. Confiáveis, visíveis, terríveis, amigáveis, culpáveis. Ficaria confiáveis, visíveis, terríveis, amigáveis e culpáveis. O que eu falei é igual, né? Véu e vez tem acento em português na vogal que está antes, mas em espanhol a gente não coloca acento. Então, algumas palavras em português a gente escreve com QU e em espanhol a gente escreve com CU. Só quando esse U é pronunciado. Por exemplo, qual, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, mas quando a letra U não é pronunciada, e em português a gente escreve com Q, pode deixar igual, né? Não tem problema. Por exemplo, que, quien, né? Essas duas palavras, por exemplo, não mudam. Então, português seria quando, qual, delinquente, quatro, adequar, antiquado. Ó que todas têm a pronúncia da letra U antes, né? Quando, qual, delinquente, né? Mas em espanhol a gente vai botar um C no lugar do que. Quando, qual, delinquente, quatro, adequar, antiquado. Algumas palavras em português que terminam em eiro, a gente coloca ero em espanhol. Bandeira, fronteira, dinheiro, madeira, solteiro, guerreiro. Ficaria bandeira, fronteira, dinheiro, madeira, solteiro e guerreiro. Algumas palavras em português têm C cedilha ou T no meio da palavra e a gente vai colocar 2C ou CT, né? Respectivamente. Por exemplo, ação, fração, fratura, ator e contato. Como é que fica em espanhol? Acción, fracción, fractura, ator e contacto. Vamos lá com mais terminações. Ais, eis, ois. Muda para ales, eles e oles. Português, por exemplo, cristais, credenciais, naturais. Ficaria cristales, credenciales, naturales. Hotéis, papéis, coquetéis. Ficaria hoteles, papeles, coquetéis. Caracóis, espanhóis e girassóis. Ficaria caracoles, espanhóis e girasoles. Palavras em português que tem F, a gente em espanhol escreve com H. Por exemplo, ferir, fazer, forno, fada, filho e folha. Ficaria herir, hacer, horno, hada, hijo e hoja. Então tá vendo? Aqui nas últimas duas palavras a gente já tem duas regras juntas, né? O F que vai mudar para o H e o LH que vai mudar para o J. Ficaria filho, hijo, folha, hoja. As palavras que terminam com AD em português geralmente terminam em AD em espanhol. Universidade, comunidade, afinidade, biodiversidade, amizade. Em espanhol seria universidade, comunidade, afinidade,
biodiversidade, amistade. Repara no som, né? A gente fala dad, não é tão forte. A gente fala o D que está no final suave, tão suave que tem muitas pessoas que nem falam. Por exemplo, falaria universidade, comunidade, afinidade, né? Então, se você quer parecer mais com nativo, você tem que tirar esse D que está no final. Mas, nem sempre os nativos não é uma regra, né? Mas quando a gente está falando muito rápido, a gente não pronuncia esse D que está no final. Só quando a gente fala devagar que a gente pronuncia D, que seria o D mudo. Então, esse aqui é muito boa também, essa dica, porque tem alguns verbos que mudam, né? Que a gente escreve quando está em infinitivo, né? Quando não está conjugado, a gente escreve com O. Mas quando a gente conjuga em algumas pessoas, muda para UE. Aqui nesse vídeo eu não vou falar de verbo, eu vou falar de algumas palavras que em português estão com O e em espanhol estão com UE. Mas para frente eu vou fazer um vídeo da diptongação, que seria como é que eu sei quando o verbo está ali, com, por exemplo, contar, e depois vai mudar cuento. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando disso bem detalhadamente. Nesse caso, a gente vai ver em português seria escola, forte, porta, aeroporto, sorte, fonte, corpo, morte, ponte, né? Em espanhol seria escuela, fuerte, puerta, aeropuerto, suerte, fuente, cuerpo, muerte e puente. Todas as palavras menos a última mantêm o mesmo gênero, né? Se é feminino, feminino, se é masculino, masculino, né? Escola é a escola e a gente fala em espanhol la escuela, tá bom? Aeroporto é o aeroporto e em espanhol seria el aeropuerto. Beleza, ele mantém se é masculino ou se é feminino. Mas a última palavra, ponte, em português é a ponte, feminino. E em espanhol seria el puente, masculino. É a única palavra dessas daqui que muda, tá bom? Palavras que terminem em esse, em português, geralmente em espanhol vão terminar com cis, S e S. Por exemplo, dose, crise, análise, tese, catequese, vai ficar em espanhol dosis, crises, análises, teses, catequeses, né? Então, a análise em português, el análisis em espanhol. Vamos com a seguinte, agem. Agem em português, em espanhol vai ficar age. E essas palavras que em português são femininas, em espanhol todinhas, não todinhas, mas a maioria vai ser masculina, a palavra. Então, vamos ver aqui algumas palavras e depois algumas exceções. Por exemplo, em português, a viagem, a massagem, a passagem, a mensagem, a garagem, a tatuagem, vai mudar para o masculino e muda também o final. El viaje, el masaje, el pasaje, el mensaje, el garaje e el tatuaje. Origem e a margem vão para o masculino também, el origen e el margen. E como eu falei, exceção sempre tem. A palavra imagem, a imagem, vai ficar igual. La imagen. Mantém o gênero feminino. Só que muda o N que está no final. Tá bom? Imagem. Algumas palavras em espanhol tem H no meio da palavra. A gente não pronuncia, mas tem porque geralmente são palavras que são compostas, né? A gente tem um prefixo e depois tem a outra palavra. Ou são duas palavras e a segunda tem H e mantém essa letra. Quando eu comecei a aprender português e eu olhava na rua
eu lia as coisas e falava, nossa, tá tudo errado, se escrevem errado, mas não é errado. Só que em português, isso que tá certo, mas se eu escrevo assim em espanhol, vai estar errado. E se você escreve com H no meio, em português está errado. Só que você tem que associar e mudar, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Sempre tem algumas palavras, algumas coisas que eu falo, meu Deus, por que é tão diferente? Mas é outro idioma, não é o mesmo idioma, então vamos lá. Português, proibido veículo, álcool, inalar, carboidrato, desinibir, inerente. Como é que fica em espanhol? A gente bota um H no meio, né? Proibido veículo, álcool, inalar, carboidrato, desinibir, inerentes. Bem no começo eu falei que NH não tem, mas depois falei, ó, peraí, mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso. Então, dá uma olhadinha ali na palavra inerente, ou na palavra inalar. A gente não fala inalar, não. A gente fala inalar, porque o H não é pronunciado, igual com a palavra inerente. Sacou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, ativa o sininho que está ali para receber as notificações e me segue nas redes sociais, no Instagram, no canal do Telegram. Estou mandando informação ali, estou mandando documentos, estou mandando áudio, estou dando dica. Então é isso, pessoal. Falou!